vamos lá, vamos... Então a gente tem aqui nosso ambiente criado. Aí vamos ali pro Notepad++ aqui, seguindo aqui a... Tá, então a primeira, vou deixar aqui do lado para facilitar aqui o acesso. Bom, então a primeira coisa importante, acho que eu vou copiar tudo mais fácil, que eu comento aqui é um select simples, né? Então que é importantíssimo saber, né? Select aqui tanto o asterisco, né, para exibir todas as colunas, como um select, isso aqui é colocar uma única coluna, tá? Notem também aqui, né, que eu comentei com vocês, eu tentei colocar o nome das colunas seguindo um padrão, né? Então, por exemplo, nm gênero, que seria nome, tá? O nome das tabelas, né? Normalmente você coloca no singular, né? Então, apesar de você ter vários filmes, né? Mas cada registro é um filme, né? Então, por isso que a tabela é no singular: filme, série, pessoa, tá? Essa é a ideia. E colunas que tem, no caso a avaliação, que ela tem uma coluna que é data, né? Aí você tem aqui as DT, né? DT data. Tá, o que mais? Então aqui falando ainda de os filtros. Então esse aqui é um cara sem filtro, né? Então ele vai listar a tabela inteira. Agora, para a gente filtrar alguns registros, né? Para não trazer a tabela inteira, aí a gente coloca algumas condições, né? Então, se eu faço, por exemplo, só isso aqui, né? Select asterisco from filme, ele vai trazer todos os registros, né? Todos os 15. Aí eu coloquei aqui uma condição, né? Todos os filmes que são antes de 2020, todos, né? Então, essa condição não foi muito boa. Agora aqui, séries, então vamos pegar aqui todas as séries. Ok, tem 12 séries. Agora todas as séries onde o ano é 2020, aí só tem uma, tá? E você pode colocar vários campos, né? Você pode fazer isso. E no caso aqui, por exemplo, além do igual, né, tem esse operador que é muito usado, tá? O like. Tá, então todos os filmes que tem aqui o the, né? Então você tem aqui Godfather, Matrix, entre outros filmes. Tá? E observe que aqui ele é case sensitive, tá? Se você, por exemplo, colocar T minúsculo, tá? Aí não funciona, ele não vai trazer. Tá? Como que você resolve isso? Você resolve isso se você usar uma função. Tá? Então, por exemplo, eu vou mostrar aqui. Existe uma função, por exemplo, que é lower, que ela vai colocar tudo em minúsculo. E você tem a upper, que vai colocar tudo em maiúsculo. Tá? Aqui tudo em minúsculo e maiúsculo. Então o que você faz? Você pega essa função, então aqui por exemplo, você coloca um lower. Tá? Então você quer usar o like, então você converte aqui tudo para minúsculo. Aí você pode usar do lado aqui o like com minúsculo também. Tá? Aí ele funciona aqui sem problema. Tá? Outra coisa importante também é que você pode colocar end, né? E colocar outra condição, por exemplo, e o ano for 1999. Aí ficou só a Matrix. Tá? E você consegue ordenar também. Ordenar, ordenação crescente, ordenação decrescente. Funciona tranquilamente. Tá? Então esse aqui seria o caso mais simples. Vamos agora pro segundo. Tá? O segundo cara, aí ele já entra um conceito
legal, que é da parte dos joins, né? Como que uma tabela aqui se relaciona com a outra, né? Então, a primeira condição que você tem, que a gente chama, né, de uma coluna, que ela vai ter um campo que é obrigatório e ele não se repete, né? Então todos os valores são únicos. Essas duas condições definem o que a gente chama de chave primária ou primary key, ou como a gente costuma abreviar como PK. Tá, então se a gente olhar aqui as informações aqui viu a tabela. Então deixa eu olhar aqui nas propriedades, né, da tabela. Ele até ali facilita, né? Essa ferramenta é muito boa, já facilita aqui pra gente. Né? Então você tem aqui, ele fala, olha, eu tenho aqui uma constraint, né? Seria uma regra, né? Uma restrição, né? Melhor, de chave primária. E ela envolve a coluna ID e gênero. Tá? Então todos os valores dessa coluna ID e gênero, se a gente conferir aqui nos dados, vocês vão ver que eles são diferente de nulo, né? Então eles estão aí, eles existem e eles não se repetem, né? São únicos. Tá? Então essa que é a propriedade de primary key. E aí, para usar uma primary key, quem que referencia uma primary key é uma chave estrangeira, ou uma foreign key. Então se a gente for aqui nessa tabela de série, por exemplo, né? Uma série, a gente viu aqui que a série ela tem lá o seu gênero, né? Então a gente consegue verificar, né, que aqui ela tem uma chave estrangeira, né, que ela referencia, tá vendo aqui ref table, ela referencia a tabela gênero, né? Então na verdade ela referencia a chave primária da tabela gênero. Tá? Se a tabela gênero não tiver chave primária, você não consegue criar uma chave estrangeira. Tá? Então esse relacionamento ele já está criado, né? A regra, a restrição já existe, então a gente só usa ela fazendo a consulta. Tá? Como que a gente usa? A gente usa nesse caso usando uma restrição, que é no causal where. Tá? Então aqui, por exemplo, eu peguei um filme e estou listando os filmes, os gêneros, tá? E eu estou ligando aqui pelo ID. Tá? Aí eu utilizei uma notação que algumas empresas usam, tá? Que é usar você inverter, né? Então, por exemplo, quando é chave primária você chama ID gênero, aí quando é chave estrangeira você chama gênero ID. Tá? O que existe também em muitos sistemas é o pessoal usar o mesmo nome, tá? Então, chamar ID gênero dos dois lados, tá? Também as duas são muito usadas, tá? Essas dois tipos de notação. Tá? E nesse exemplo aqui de baixo, é um exemplo um pouquinho mais complexo, né? Aí o que eu fiz? Eu linkei também, peguei esse aqui de cima e linkei também a avaliação. Né? Então a gente consegue ver, além do nome do filme, a nota que esse filme teve. Tá? Então fui buscando aqui em 3 tabelas diferentes. Né? Então isso aí eu consegui fazer esse relacionamento com a chave primária se relacionando com a chave estrangeira. Né? Tá? E existe esse conceito, tá? Aqui acho que num dos próximos itens, né? A gente vai falar mais sobre o comando create, tá? Mas é só mais um exemplo, né? Que quando você tem uma chave composta, aí você está referenciando mais de um campo, né? Então vamos criar aqui então uma tabela, tá? Essa tabela ela tem 2 colunas de pessoa ID e filme ID e ela vai ter uma chave primária composta, né? Então quer dizer, a chave primária ela tem 2 campos, e aí vale a mesma propriedade, os 2 campos juntos eles não podem ser vazios e não pode ser repetido, tá? Vale a mesma coisa.
Ok. Ok, vamos lá para o próximo item. Tá, o próximo item que é bem importante, tá? Esse item aqui eu vejo bastante gente que tem um pouco de dificuldade, né, de entender. Tá, aqui são os agrupamentos, tá? Então assim, imagine o seguinte, quando você faz uma query, você vai fazer uma query, aí o Oracle ele foi lá e alocou lá uma quantidade de registros. Aí você colocou where. Aí quando você colocou where, o Oracle foi lá e filtrou alguns registros, né? Então, por exemplo, você tinha 10, aí ele tirou 5, aí ficaram só 5. Aí você tem essa opção Group By. O que você pode fazer? Com esses outros 5 registros, você pode agrupar por algum critério. Tá? E em cima desse critério, você aplica o que a gente chama de uma função de grupo. Então, quando você... Normalmente, o que são essas funções de grupo? Então, quando você quer contar alguma coisa, somar, ver qual que é o maior, o menor, a média, então, são esses casos. Tá? Então, um exemplo comum, que, por exemplo, eu não quero agrupar nada, eu quero saber quantas linhas tem a tabela série. Então, nesse caso aqui, count da tabela série. Tá? Ou assim, a questão de nota, eu quero saber qual que é a maior nota, menor nota. Ele vai mostrar aqui, então vai contar, tem 6 notas, a soma de todas é 53, a menor é 7 e a maior é 10. E faltou aqui a AVG, então, a average, né? Que é a AVG, que é a média. Nota, que é 8.83. Então. Ok, aí... Então imagine o seguinte, aqui ele contou, vamos voltar aqui para o count, eu tenho 12 séries. Agora imagine que de todas aquelas séries, tá, vamos só colocar aqui para a gente lembrar, né, a gente tem um monte de série ali nessa tabela, tá, e tem muitos anos aqui, né, então se a gente quisesse agrupar por ano, né, então quantas séries tem para cada ano? Então, aí a gente faz o que? Coloca a coluna ano, aí a função de grupo, e eu agrupo por essa coluna aqui. Então, o grupo by ano. Tá? Então, imagine que o Oracle ele vai contar todos esses registros. Tá? Aí, nesse caso, não tem where, né? Não vai colocar filtro, e aí ele vai dividir, né? Então, ele vai agrupar, né? Dividir em pedaços por ano. Tá? E aí em cada um dos pedaços ele vai executar essa função. Então no caso ele vai contar. Então a gente rodar aqui, a gente descobre aqui, ó, que por exemplo em 2017 ele tinha tem aqui 3 filmes. Tá? E se você quiser restringir, né, tipo desse resultado, eu quero que ele liste apenas os que tem de maior que 1, né? Então esse count aqui de total de filmes for maior que 1, tá? Aí você utiliza aqui depois do group by heavy, né? Então imagine que assim ele sempre vai seguir essa ordem, né? Ele vai executar o where primeiro, depois ele agrupa por group by e aí por último ele faz o heavy. Tá? E se desse resultado aqui você quiser ordenar, então coloca o order by no final. Tá? Então esse é um recurso bem poderoso, né? Você consegue fazer bastante coisa. Ó. Nesse exemplo aqui, eu fiz eu tenho aqui 3 tabelas, né? Filme, gênero e avaliação. Fiz o join, o mesmo que eu mostrei no exemplo anterior, né? Só que eu fiz um agrupamento, né? Então nesse agrupamento eu estou exibindo agora algumas informações, né? Para cada gênero, né? Ele vai fazer o cálculo do qual que é a maior nota, qual que é a menor nota e qual que é a média. Então vamos rodar para ver. Tá, então, por exemplo, a ação... Não sei, ou eles tiveram a mesma nota, ou... aqui, o que faltou nesse select? Eu não sei quantos filmes tem, né? Então o que a gente vai fazer?
gente vai colocar um count aqui, tá? E a gente pode mudar esse texto que aparece em cima, tá? Que seria o alias, tá? Então, por exemplo, as total. Esse aqui, pronto. Ah, agora melhorou. Então, esse, por exemplo, ele tem de 1, então aqui sempre vai ser igual, né? Maior, menor, média vai ser igual. Agora esse, por exemplo, tem 3. Aí você tem a menor nota, a maior nota e a média. Tá? Então, gente, esse group by é uma coisa muito usada. Tá? É muito importante aí vocês treinarem e entenderem bem como funciona, tá? Lembrando aí que qualquer coisa, coloquem nos comentários, se ficar alguma dúvida.